Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A filha do Sino Espírito Santo, deixemo-nos mergulhar, pelo poder do Espírito Santo, no coração da nossa mamã de amor. Nele encontraremos uma força, seremos capazes de vencer as tentações, abandonar-nos-emos, confiaremos que Deus está conosco. Como a mamã Maria, que deu o seu sim e que viveu o seu sim, viveremos o nosso sim que pronunciamos. Juntos, meus irmãos e minhas irmãs, vivamos a purificação da carne. Jesus tomou todos os nossos pecados. Jesus tomou tudo o que a nossa carne continha, os nossos pensamentos, os nossos olhares, as nossas escutas, as nossas palavras, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, que não eram amor, Ele tomou-os para si, sentiu-os e sofreu. Suou sangue por causa disso. Ele devia ir até ao fim, devia ir apresentar-se ao seu Pai como sendo o maior dos pecadores. Antes de Jesus se apresentar ao seu Pai, ele devia conhecer tudo o que tínhamos na nossa carne, tudo o que éramos para fazer com a nossa matéria, a idolatria, a avareza, as iras, as mentiras, as blasfémias, a luxúria, sim, o orgulho. De tudo isso, o nosso corpo dispôs como bem lhe pareceu, e isso vinha de Satanás. Jesus sentiu tudo isso, não o viveu, não, mas penetrou no nosso corpo, penetrou na nossa carne, sentiu a nossa alma. A nossa alma que sofria, a nossa alma que agoniava, a nossa alma que já não podia sentir o amor de Deus, a nossa alma que tinha em si a nossa vida eterna. Nós, filhos de Deus, estávamos na nossa vida eterna e a nossa alma foi testemunha do nosso sofrimento. Jesus viveu tudo isso. Sim, Jesus aceitou ser o que éramos por amor ao seu Pai. Ele queria levar-nos de volta para Ele, todos belos, todos puros. Quando subiu à cruz, quando o cravaram e quando, com cordas, ergueram aquela madeira, Jesus, preso àquela madeira, deixava-se manipular por todos aqueles que não acreditavam em Ele. Esses soldados representavam cada um de nós. Não eram eles os nossos irmãos? Eles representaram cada um de nós, nós que olhamos para a cruz e que desviamos o nosso olhar para fixar o nosso olhar em algo que não traz a vida, mas que seguramos. Sim, apegamos-nos a todos esses objetos, mas não será isso idolatria? De tal modo que, se o objeto se quebra, isso afeta-nos. Por vezes zangamo-nos com a pessoa que quebrou tal objeto ou, por vezes, com as pessoas que roubaram o objeto ou, por vezes, com nós mesmos que, desajeitadamente, quebramos esse objeto. Isso é idolatria. Jesus pediu-nos para nos desapegarmos de tudo o que não era dele. Deus não nos tira o nosso teto, a nossa cama, a nossa cadeira, a nossa mesa, o nosso fogão, o nosso frigorífico. Deus sabe que precisamos deles, mas devemos ter uma justa medida. Precisamos de uma cama para dormir e não de uma cama por aparência com luxúria, como colchas todas rendadas com cores que harmonizam com as paredes. Sim, é a mesma coisa para os objetos que estão ao nosso redor, não nos apeguemos a isso, apeguemo-nos à cruz. Fixemos o nosso olhar em Jesus que está preso à cruz. Sim, é mais do que um objeto, representa o nosso Deus que morreu por amor a nós e a cruz somos nós mesmos. Sim, foram os nossos sofrimentos que fizeram esta cruz, pois sofremos por causa dos pecados. Hoje somos purificados, somos curados, somos libertados e devemos acreditar nisso. Quando olhamos para a cruz, Jesus preso a esta madeira, percebamos que é a nossa liberdade que contemplamos. Já não somos prisioneiros dos nossos pecados. Mas se olharmos para o que está ao nosso redor e não para a cruz, pois bem, olhamos para a sombra dos nossos pecados, tudo o que nos recorda que somos fracos perante a tentação.
tudo que nos recorda que somos doentes, tudo que nos recorda que nos falta amor para conosco mesmos. Devemos amar-nos, devemos dedicar tempo a olhar para Jesus e a dizer-lhe que o amamos com o que nos tornamos, filhos purificados, amados por Deus. Vivamos a nossa cura, a nossa libertação. Se acreditarmos nisso, afastar-nos-emos das doenças, afastar-nos-emos da morte eterna, dessa morte que nos espera após a nossa morte terrena. Sim, acreditemos no que vivemos, vivemos o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O amor está em nós e nós somos o amor. Mantenhamos a nossa paz, meus irmãos e minhas irmãs. Sim, mantenhamos a nossa paz, nossa alegria e o nosso amor. E quando sentirmos dores, elas serão menos fortes, e quanto mais entrarmos na paz, na alegria e no amor, mais essas dores perderão importância para o nosso pensamento e ver-nos-emos amados por Deus. Ouvir-nos-emos a dizer palavras de agradecimento a Deus. As nossas palavras serão apenas de gratidão e o nosso comportamento será um comportamento de amor, de alegria, de felicidade. Embora ainda estejamos doentes, estaremos apaixonados, tão apaixonados que acreditaremos. Sim, vamos acreditar na nossa cura. Lembremo-nos de quantos foram curados por uma palavra vinda de Jesus através de um sacerdote, sim, através de uma pessoa que nos reconduziu à purificação da carne. Pois não podíamos e não podemos ser curados se não entrarmos na purificação da carne. Obrigado, meu Deus, por nos mostrares que somos vivos e que o nosso pensamento não é para este mundo, mas para Deus. Assim saberemos, sim, saberemos que o Pai Nosso que dizemos agora, todos os dias, é uma oração viva, atuante, que nos faz conhecer a nossa cura, a nossa libertação. Não nos deixemos tentar pelo espírito deste mundo que nos leva a duvidar que não estamos curados, nem libertados. Não duvidemos que, quando dizemos o Pai Nosso, vivemos a nossa purificação da carne. Meus irmãos, minhas irmãs, juntos, digamos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dei-vos o meu coração, meus filhos, e o meu coração chama-vos a estar à escuta do vosso pequeno coração de amor. Ele é tão frágil por causa do conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento, que vem da árvore proibida, torna-vos fracos, meus filhinhos. Sede unidos ao meu coração. Sou eu, a vossa mamã, que mantenho o vosso coração no seu lugar, no coração do meu filho. Não sou eu a rainha dos corações? Sou aquela que esmaga a cabeça de Satanás. Filhinhos de amor, sede vigilantes. A mamã não cessa de vos pedir, tal como não cesso de vos pedir que oreis pela conversão dos vossos irmãos e das vossas irmãs. Há tantos e tantos filhos que precisam de vós, meus filhinhos de amor, e peço-vos que estejais totalmente abertos ao vosso amor fraterno por todos os vossos irmãos e por todas as vossas irmãs que eles não têm alma. Sede amor. Quando tendes em vós o medo de serdes manipulados por eles, isso torna-vos fracos? Satanás quis servir-se dos animais de Deus. Ele enganou-os a fim de os possuir. Meus filhinhos, vós não vindes dos animais, vós vindes de Deus.
A vossa matéria, ela vem da matéria incriada do meu filho. A minha matéria, meus filhinhos, ela vem da matéria incriada. Eu, a vossa mamã, não subi ao céu com a minha matéria? A Assunção, meus filhos, está na Igreja, é conhecida pela Igreja, reconhecida por todos os que creem na religião católica e noutras religiões. Filhinhos de amor, estáis todos ligados uns aos outros pela matéria. A vossa matéria, meus filhos, ela tem uma alma, o que vos diferencia daqueles que não vêm da matéria incriada, mas das criaturas amadas por Deus, queridas por Deus. É por amor a vós, meus filhinhos, que Deus criou as criaturas inferiores a vós para que as amasseis. Satanás quis colocar-vos contra essas criaturas, assim contra elas. Filhinhos de amor, a mamã fala-vos assim para vos libertar do medo. É bom que ouçais estas palavras. Sois muito mais poderosos do que Satanás e os seus acólitos. Cabe a vós, meus filhinhos, entrar nestas palavras e meditá-las com amor para devolver a Deus o que vem do Deus vivo. Amo-vos, meus filhinhos de amor. Esta noite foi uma pequena lição que dá seguimento às outras lições que tivestes. Vós sois os meus filhinhos e eu, que sou a vossa mamã, gosto muito de vos instruir. Amo-vos, meus filhinhos de amor. Quereis tomar um pequeno momento fechando os olhos e olhar para dentro de vós para a cruz que vedes frequentemente diante dos vossos olhos e fazer o vosso sinal da cruz sem abrir os olhos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o meu filho, meus filhos, que acaba de vos abençoar, mas que está preso à cruz. Acreditai nisso. O vosso Deus está vivo. Amo-vos, meus filhos. A mamã ama-vos. Obrigado, mamã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. E obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, estas palavras, temo-las todos no nosso coração. Deixemo-nos alimentar pelo nosso amo de que Deus não cessa de nutrir. Mé.